Gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É sempre uma alegria, sempre um prazer estar com os irmãos, hoje com o privilégio, com a oportunidade da ministração da palavra do Senhor. Deus tem sido bondoso para conosco e eu quero nesse momento agradecê-lo em primeiro lugar por essa oportunidade, por esse privilégio. Também agradecer ao pastor Manuel, muito obrigado pastor Manuel, porque mais uma vez o pastor tem confiado o púlpito à nossa pessoa. Sabemos da nossa capacidade ínfima, sabemos que somos finito, mas o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é um Deus infinito e é Ele que vai falar nesta noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar na casa do Senhor. Quem não esteve na casa do Senhor ontem, perdeu. A minha esposa sempre pergunta quando não dá para ela vir no culto, e eu chego em casa, como que foi o culto? Eu falo, você perdeu. Só perde quem não vem na casa do Senhor. Não foi à toa que o salmista deixou registrado, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está no Salmo 122, verso 1. O Salmo também dos filhos de Corá, no Salmo 84, também está expresso esse mesmo sentimento. Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Sabemos que Deus, Ele não está nessas paredes, não está nesse templo bonito. Deus habita, é dentro de mim, é dentro de você, e é por isso que quando nós estamos na casa de Deus, há um mover sobrenatural de Deus no nosso meio, porque nós vemos com o intuito de adorar, e quando nós mandamos glória para cima, Deus manda glória para baixo, e é por isso que você não entende que quando você está glorificando, a pessoa que entrou aqui triste sai alegre, a pessoa que entrou cabisbaixo levanta a cabeça, a pessoa que entrou enfermo tem a sua enfermidade curada. Sabe por quê? É por causa da comunhão, é por causa da união. Por isso, se você não gosta de vir na casa de Deus, tem alguma coisa errada contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quantos aqui têm prazer de estar na casa do Senhor? Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nesta noite, sem muita delonga, eu gostaria de vos falar sobre o tema choro. Mas irmão, em pleno domingo você vai falar sobre choro? Aguenta aí, vamos ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Eu fico contente com Deus porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. E eu uso aqui a palavra de um certo pregador americano, Paul Washer. Ele diz o seguinte, que quando ele vem ministrar a palavra do Senhor, são duas responsabilidades, uma dele e uma dos ouvintes. A dele é porque se ele estiver falando dele mesmo, então ele vai prestar conta diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda a palavra que nós falarmos, e principalmente se nós estivermos falando no nome de Deus. Agora, se ele estiver pregando a palavra de Deus, e as pessoas que estão ouvindo também não der crédito à palavra, é responsabilidade, porque se você não der crédito à palavra de Deus, é você que vai prestar conta com Deus. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que quer ouvir a voz do Senhor, e creio que tem um Deus também que não despede a sua multidão vazia. Por isso, nesta noite o Senhor vai falar. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Mateus capítulo 5, verso 4 apenas, um versículo bastante conhecido, creio que todos sabem de cor e salteado, Mateus capítulo 5, verso 4. Se você quiser se colocar de pé, bem, se não quiser, não há necessidade. Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim a palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ainda de pé, vamos falar com o papai. Deus amado, Deus querido, Deus santo, Pai, quão bom é, Senhor, estar na tua casa. Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, para cultuar a Ti, para Te louvar, para glorificar, exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, só o Senhor merece toda adoração, Pai. Por isso nós estamos alegres, Senhor, estamos alegres por poder cultuar a Ti, Pai. O nosso coração está grato a Ti, ó Deus, por fazermos parte, ó Deus, da Tua família, por sermos Seus filhos, ó Pai. Ó Jesus amado, Jesus querido, a Tua
tua noiva está aqui, Jesus, pronta para ouvir o Senhor falar. Por isso fala conosco nesta noite, ó meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero agora que o Wagner Raimundo da Silva desapareça e que somente o Senhor apareça, que o Wagner não fale nada, mas que somente o Senhor fale. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de vitória para a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Glória a Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus Cristo, aqui no início do capítulo 5 de Mateus, a Bíblia diz que ele sobe ao monte e os seus discípulos se assenta, e os seus discípulos assentam à sua volta. Há ali também uma multidão, e ele começa a proferir aquilo que os estudiosos vão chamar do sermão da montanha, ou o sermão do monte. E o Senhor Jesus, então, a Bíblia Sagrada nos registra que no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, está registrado esse que a Bíblia fala que é o maior sermão proferido por Jesus. São 111 versículos, onde o Senhor Jesus vai dar ensinamento extraordinário para o povo da época e para nós no dia de hoje. Ele começa falando sobre o significado da bem-aventurança, quem verdadeiramente é feliz. Ele vai falar também sobre a necessidade do testemunho cristão. Ele vai falar que nós, a igreja, os discípulos do Senhor, nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. O Senhor Jesus também, ele vai ensinar nós a orarmos, ele vai ensinar nós a jejuarmos, ele vai ensinar nós a liberar o perdão, a ponto dele dizer, se você tem uma ofensa contra alguém, você vai no altar fazer a sua oferta, deixa a sua oferta de lado, volta lá, reconcilie primeiro com aquela pessoa e depois você vem e faça a sua oferta. O Senhor Jesus, ele vai ensinar para nós não colocarmos o nosso coração no tesouro aqui na terra, aonde a traça rói, aonde os ladrões roubam e mina, mas ele fala assim, ajuntais o tesouro lá no céu, porque lá a traça não vai corroer, e nem os ladrões vão roubar, e nem vão minar, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O Senhor Jesus também, ele vai ensinar que nós não devemos ficar ansiosos com as coisas deste mundo, ansiosos com o que vamos comer, ansiosos com o que vamos vestir. Ele fala o seguinte, olhai para os lírios do campo, olhai para as aves, o Deus Pai cuida deles, então vai cuidar de vocês também. Ele sabe muito bem do que nós precisamos, mas ele diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus continua pregando, ele vai falar sobre a porta estreita e sobre a porta larga. Estreito e a porta é o caminho que leva para o céu, e são poucos os que entram por ela, mas largo é o caminho que leva para o inferno, e são muitos os que entram por ela. Então porfiai em entrar pela porta estreita. E ele começa, e ele vai ministrando, ele vai ensinando, ele vai edificando, ele vai mostrando, e ele termina comparando então todos os ensinamentos. Ele fala assim, aquele que ouve todos esses meus ensinamentos, eu vou compará-lo, sabe com quem? Com quem constrói a sua casa na rocha, porque vai vir a tempestade, vai vir a chuva, mas a casa vai estar firmada na rocha, ela não vai abalar. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, eu não vim essa noite aqui para pregar sobre o sermão da montanha. Eu quero extrair apenas aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E o Senhor Jesus disse, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Mas o que é um choro? Há quem diz que o choro é um esforço humano do corpo em manifestar as suas expressões. Há quem diz que é uma manifestação visível do desespero. A verdade é, meus queridos irmãos, é que todos choram. Uns choram porque tem saudade de alguém, outros choram porque não tem ninguém para ter saudade. Uns choram porque perderam tudo e quando olha, agora não tem nada, então chora de tristeza. Outros choram porque
porque não tinha nada, mas de repente trabalharam, Deus prosperou e hoje tem tudo, então chora de alegria. Muitos choram ao ver uma notícia triste, outros choram a receber uma notícia alegre. A verdade é, meu querido irmão, minha querida irmã, é que o choro está presente na nossa vida. Desde o momento em que nós nascemos, houve choro, e na nossa morte também haverá choro. Se não for de saudade, se não for de tristeza, de repente é de alegria. Esse aí é menos um, né? Mas alguém vai chorar. A verdade é, meus queridos irmãos, é que durante essa trajetória nós vamos chorar também, e há quem chore também, meu querido irmão, como uma arma. Há quem usa o choro para um choro de falsidade, um choro de mentira. Há quem usa o choro para convencer as pessoas. Há quem usa o choro para conseguir um resultado, para poder ter benefícios próprios. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando o Senhor Jesus, Ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Ele não está olhando para aquele que chora, conforme lá em Goiás nós dizemos, lágrima de crocodilo, não. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui, é muito sério. Há pessoas que choram no desespero, há pessoas que choram por ser fraco, outros choram pois são fortes, há pessoas que choram porque são sensíveis, outros choram porque não têm sensibilidade nenhuma. Mas o Senhor Jesus, Ele está dizendo: bem-aventurado o que chora, porque será consolado. Mas se nós colocarmos agora isso em prática, o Senhor Jesus é um Deus todo-poderoso, é um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus que conhece o meu e o seu coração, conhece o nosso ser, conhece a nossa fala, conhece o nosso andar, conhece o nosso caminhar, e com Ele, diante dEle, não adianta nós irmos com lágrima de crocodilo, porque nós não seremos consolados. Mas quando Ele diz: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados, Ele sabe com propriedade o que Ele está dizendo, e nós só colocaremos diante de Deus com retidão e sinceridade. Aí sim, aí o nosso choro vai ter resultado, aí o nosso choro vai ser consolado. Então Jesus está aqui dizendo: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Mas se nós estivermos reto diante dele. E como é que eu tenho um choro reto diante do Senhor? É fácil. Como que eu vou chorar reto diante do Senhor? É sendo reto. Como que eu vou chorar verdadeiramente diante do Senhor? É sendo verdadeiro, é tirando a máscara da hipocrisia, é tirando a capa, é sendo verdadeiro. E como que eu sou verdadeiro? É dando vazão à palavra de Deus, é ouvindo com os ouvidos de ouvir, é ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Se eu deixar a palavra de Deus, ela vai me moldar, vai moldar o meu caráter, ela vai me ensinar aonde eu devo andar, com quem eu devo andar, o que eu devo falar, com quem eu devo falar, como eu vou me portar. É o caráter cristão que a palavra de Deus vai moldar na minha e na sua vida. E aí, quando nós nos chorarmos, quando nós debruçarmos diante de Deus, Ele vai consolar o nosso coração. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diante de Deus, não adianta nós nos colocarmos de qualquer maneira, não. Nós não vamos convencer Deus com blá blá blá, sabe por quê? Porque quando nós começamos a chorar, quando nós começamos a lamentar diante do Senhor, Ele não está olhando a sua lágrima, Ele está olhando o seu interior e vendo o que está saindo lá de dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, e como que eu faço então para ser reto? É a palavra do Senhor na nossa vida, irmão. É a palavra do Senhor, é a espada do Espírito, é essa que penetra até a divisão da alma e do Espírito, da junta e da medula, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. É como Jeremias diz em 23, 29 em Jeremias, que ela é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então deixa a palavra de Deus te esmiuçar, deixa a palavra de Deus quebrantar o seu coração, porque a Bíblia nos diz que é um coração quebrantado e contrito Deus não resiste. A Bíblia ainda diz mais no Salmo 34, 18, que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, e tanto no verso 51, capítulo 51 de Salmo, verso 17, que diz que perto
que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Como no Salmo 34, a palavra do hebraico é a mesma, é Shabá, e eu já falei isso aqui várias vezes, que significa bem quebradinho, quebradinho. Um coração orgulhoso não pode ser um coração quebrantado, um coração raivoso não pode ser um coração quebrantado, um coração invejoso não pode ser um coração quebrantado. Mas deixa a palavra de Deus penetrar na sua vida hoje, deixa a palavra de Deus te moldar, deixa a palavra de Deus trabalhar, deixa ela quebrar, porque vai ficar quebradinho, e a Bíblia diz que o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado, e aí sim, aí você vai poder tomar com propriedade. Eu vou me debruçar diante do Senhor, vou chorar e Ele vai me consolar, porque eu estou sendo reto e íntegro diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Com Deus ninguém se brinca, irmãos. Nós temos que levar a nossa vida de cristão mais a sério. A igreja do Senhor precisa verdadeiramente se posicionar diante de Deus, porque com Deus nós não brincamos. Quem nós pensamos que estamos enganando é nós mesmos. Não adianta nós nos portarmos diante de Deus de qualquer maneira, mas eu acredito e creio que quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo de Deus, Ele dá a palavra, é porque Ele quer trabalhar. Então tem alguém aqui nesta noite que Deus quer trabalhar, por isso abra o seu coração, abra o seu ouvido e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, e você não será mais o mesmo. Mas quando você derramar as suas lágrimas diante de Deus, o Senhor Jesus vai dizer: seja consolado. É Ele, é Jesus, é Ele que pode consolar, irmãos. É o Senhor Jesus que pode consolar. Não sou eu, não é a igreja, mas é o Senhor Jesus. Lembra quando Jesus encontrou aquela viúva de Naim? A Bíblia fala que Jesus estava entrando na cidade de Naim e encontra ali com aquela mulher viúva, e agora estava indo sepultar o seu filho. E ela estava chorando, porque o versículo diz assim, Jesus falou para ela: não chore. Irmãos, eu não sei quantos de vocês já foi num velório, talvez de alguém, um conhecido seu, um amigo seu, e você chega lá, as pessoas estão chorando. Eu falo por mim, a primeira coisa que eu falo: eu não sei nem o que falar, mas que Jesus Cristo possa te consolar. E é Ele mesmo que consola, mas Jesus falou para aquela mulher: não chore. Sabe por quê? Porque Jesus viu o interior do coração daquela mulher. Talvez você tenha chorado, e Jesus está dizendo para você: você está chorando aos meus pés, mas eu vou te consolar. As pessoas estão olhando você chorar e estão te criticando, eles não entendem, eles não estão dentro de você, eles não sabem o que você está sentindo, mas você sabe, e Deus também sabe muito bem o que está passando dentro de você. Por isso, se você está sincero, íntegro diante de Deus, pode chorar mesmo, porque Deus vai te dar o consolo. É Jesus Cristo, é a palavra dele, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e se ele falou a palavra dele, ele vai cumprir, porque é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, nós vemos na Bíblia Sagrada, lá em Juízes, no capítulo 14, a Bíblia fala que Sansão viu uma mulher dos filisteus e agradou dela, quis casar-se com ela, e no dia das bodas do casamento, ele colocou ali um enigma, e os filisteus então vai para aquela mulher e fala: você tem que convencer ele a te dar a resposta desse enigma. E a Bíblia fala que durante 7 dias ela chorou. Olha o choro de falsidade aí. E no 7º dia ela acabou por conseguir. Ele revelou a ela e ela revelou ao seu povo. O choro muitas das vezes é uma arma que nós usamos para convencer as pessoas. Mas que não seja assim diante de Deus e nem mesmo com as pessoas, porque nós temos agora um caráter cristão, nós agora somos diferentes, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você nunca use o seu choro para convencer coisas erradas, para conhecer benefícios, para trazer benefícios próprios para a sua vida, mas que o seu choro seja um choro sincero diante de Deus. A Bíblia diz lá em Êxodo, no capítulo 2, verso 6, que quando a filha de Faraó viu Moisés naquele cestinho, ele chorou e ela comoveu-se de compaixão. Então nós vemos que o choro verdadeiramente comove as pessoas, que o choro verdadeiramente
Fala, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas deixa eu contar um relato para você aqui, onde o choro não resolveu. Talvez você não concorde comigo. Gênesis capítulo 27, vai falar ali da história de Esaú. Esaú, que era filho de Isaac, irmão de Jacó. A Bíblia diz que ele era um exímio caçador, e certo dia ele chega em casa com bastante fome, cansado, e com vontade de comer. Jacó tinha preparado ali, né, uma comida, e ele fala: me dá essa comida. Dá, não dou não, mas eu vendo. Ok, o que você quer? Eu quero o direito da primogenitura. Treinei muito para falar essa palavra. Primogenitura. Eu quero ter o direito da primogenitura. Ah, mas o que adianta essa primogenitura se eu morrer de fome? Então você jura. Ele jurou. Acontece o seguinte, irmãos, já foi pregado aqui muitas vezes, você já deve ter ouvido várias pregações, você também já leu a palavra do Senhor, e não vou entrar no detalhe se Jacó agiu certo ou se Jacó agiu errado. A verdade é que quando o pai de Jacó pede para Esaú ir buscar uma caça e fazer um guisado para ele, a verdade é que, se nós formos interpretar conforme está escrito, Esaú tinha que ter dito para o seu pai: ó pai, eu posso até buscar ali a caça e fazer o guisado, mas o direito, a bênção da primogenitura não é mais minha, porque eu vendi, e vendi com juramento. Mas ele não fez assim. E se Jacó usou de meios ilícitos ou não, a verdade é que ele conseguiu a bênção da primogenitura. E quando então Esaú chega, Isaac já havia dado então aquela bênção, a Bíblia diz que Esaú chora amargamente. Mas, irmãos, quando nós trazemos uma aplicação para a nossa vida, sabe o que aconteceu lá no princípio? Quando Esaú vendeu o direito da sua primogenitura, ele trocou simplesmente por uma situação momentânea. Agora vamos trazer isso aqui para mim e para você. Quantas das vezes nós também não trocamos a bênção de Deus por uma situação momentânea? Quantas das vezes nós também, para resolver uma situação do momento, nós esquecemos da bênção de Deus para a nossa vida, nós esquecemos da promessa que Deus tem para nós. A igreja do Senhor está esquecida da promessa que Deus tem para a sua vida. Há uma promessa a meu respeito, há uma promessa a seu respeito, e nós podemos esquecer, mas Deus não esqueceu. E às vezes, por uma situação momentânea, nós estamos trocando a nossa bênção por prazeres momentâneos, para satisfazer, para resolver uma situação momentânea. E sabe o que a Bíblia diz? Que Esaú, com lágrima, não conseguiu a bênção. E muitas das vezes, nós às vezes podemos estarmos tomando caminho tão duro para as nossas vidas, que depois, nem mesmo com lágrimas, com choro, com derramamento de lágrimas, nós vamos conseguir a nossa bênção. Por isso Deus nessa noite está falando para nós: caráter cristão, caráter de sinceridade, caráter verdadeiro, para nós podermos ter ousadia de, quando nós nos colocarmos diante de Jesus, chorando, nós não precisar dizer uma só palavra, porque o anjo já colheu a lágrima, já levou no céu, e Deus já interpretou. E você vai ser consolado, e você vai ser consolado. Amados irmãos, quando eu estava estudando esta mensagem, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que a igreja está esquecida da promessa, que a gente na igreja que não chora mais, a gente na igreja que não tira tempo para se dobrar diante do Senhor. Lembra da pecadora aos pés de Jesus, lá na casa de Simão? Ela não parava de chorar. Irmãos, é impossível nós estarmos na presença de Deus e não derramarmos as nossas lágrimas. A igreja não está tirando tempo para se debruçar diante do Senhor mais. Arrumamos tempo para tanta coisa, arrumamos tempo para a televisão, tempo para a internet, tempo para o futebol, não tem nada contra nenhum dessas coisas, mas nós arrumamos tempo até para perder tempo e não arrumamos tempo para nos debruçarmos diante de Deus e passarmos tempo ali, nos dobrando, nos falando com Ele, nos deliciando da sua presença. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, e é impossível, meu querido irmão, minha querida irmã,
você está na presença de Deus e Ele não te encher de alegria, e aí o choro que você vai ter não é um choro de tristeza, mas é um choro de alegria. É gostoso, é prazeroso quando você está na presença de Deus, se deliciando e Ele enxugando as suas lágrimas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vamos mais um ponto. Pedro, quem não conhece, quem nunca ouviu falar do choro de Pedro? Pedro que tantas as vezes é tão falado, né? Quantas das vezes nós falamos de Pedro? E eu não vou entrar no mérito, não vou entrar na história, todos nós já conhecemos. Eu quero ficar apenas com o ponto de que Pedro chorou amargamente. Mateus capítulo 26, verso 75. Marcos, no capítulo 14, verso 72, e Lucas 22, 62, fala a mesma coisa. Pedro chorou amargamente. Pedro chorou muito. E por que Pedro chorou? Como eu disse, não vou entrar na questão, não vou buscar lá o porquê que ele, onde levou ele a chorar. Já vou dar a resposta direta. Pedro chorou porque negou Jesus. Pedro chorou logo após ter negado Jesus. Mas aí, após ter negado Jesus, o que levou ele a chorar? Chama-se o arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, querido irmão, querida irmã, quantas das vezes eu e você nós temos negado Jesus? Quantas das vezes nós temos negado o Senhor Jesus? Quantas das vezes nós temos ido aonde o Senhor Jesus não pode ir? Quantas das vezes nós temos visto aquilo que o Senhor Jesus não quer que nós vejamos? Quantas das vezes nós falamos aquilo que não vai edificar? Quantas das vezes nós falamos demais? Isto é negar Jesus. Isto é negar o Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus está falando aqui nesta noite: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe, o choro do arrependimento, ele vai te levar ao consolo. Pedro chorou arrependido. Judas chorou também, mas Judas não aguentou o peso da situação e suicidou. Há quem diz que o suicídio é uma declaração de você falando: eu não suporto o momento. Eu não suporto o momento. Mas em compensação, o choro de arrependimento é uma declaração, você dizendo para Deus: Senhor, não há limite para mim. Eu não tenho nem justificativa. Mas a verdade é, Senhor, que eu não quero estar afastado de Ti. A verdade é que eu quero estar pertinho do Senhor. É você reconhecer que você cometeu verdadeiramente o erro, mas você não tem prazer naquele erro. Senhor, eu errei mesmo, Senhor, não tem justificativa, não tem limite, mas a verdade é que eu errei, mas eu estou arrependido, eu quero estar perto de Ti. E esse é o choro que eu e você, quando nós negamos Jesus, porque se tiver alguém aqui que não nega Jesus, que nunca negou Jesus, se tiver alguém aqui que não peca, que atira a primeira pedra. Pecamos, erramos, mas agora vamos nos prostrar diante do Senhor Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aí o nosso choro de arrependimento, o Senhor Jesus vai vir e vai nos dar o consolo. Por isso que o Salmo está escrito no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A noite, sabe o que significa noite? Significa trevas, significa tribulação, significa também o pecado. É onde eu e você estávamos antes de sermos resgatados. Por isso que a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. E ele nos resgatou dessas trevas, nos resgatou das trevas e nos trouxe agora para a luz, e essa luz é Jesus Cristo. Por isso que nós somos consolados em Jesus. Em Jesus nós somos consolados. Por isso, querido irmão, querida irmã, a igreja do Senhor está vivendo nesses últimos tempos o fim. Já até ouvimos isso aqui hoje.
Estamos vivendo o fim. Mas acha que nós vamos entrar no reino de qualquer maneira? Deixa eu contar uma experiência que eu tive para os irmãos desta noite. Não sei se foi por causa da mensagem ou se é por causa da minha própria vida que não está no altar, mas a verdade é que esta noite eu tive um pesadelo. Essa noite eu sonhei que houve o arrebatamento da igreja, tinha havido uma bomba atômica sobre a terra, estava totalmente horrível, a terra estava, e eu não tinha subido com o Senhor Jesus. Eu estava no meio, vendo o povo banhando em rios de sangue, aquela tristeza, aquela miséria, e eu não tinha subido, irmãos. Quando eu acordei pela manhã, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu joelho e falar: Jesus, eu não aceito ficar. Se tem alguma coisa errada em mim, trata comigo agora, porque eu não quero ficar, irmãos. Quem ficar aqui, o sofrimento, sabe, a Bíblia nos diz que na tribulação, 1/3 da população vai morrer. São mais de 2 bilhões de pessoas que vão morrer, irmãos. Mas a igreja do Senhor não vai estar mais aqui. Por isso não dá vazão para o pecado na sua vida. Não negue Jesus. Se você errou, da mesma maneira como você foi homem ou mulher para errar, seja homem ou mulher de Deus também para chorar diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua falha, e ao você chorar, Jesus vai te consolar, vai te dar perdão. O sangue de Jesus vai ser sobre a sua vida. Não troque Jesus. Não troque Jesus por esses prazeres mundanos. Às vezes, irmãos, sabe o que nós falamos muitas das vezes? Às vezes nós estamos vivendo de aparência, é verdade, uns estão vivendo bonito demais de aparência, mas outros também já está feio demais, a aparência já está feia demais, mas aí nós justificamos, falando: Deus, Ele não está preocupado com a aparência, Ele está preocupado com somente o interior. Mentira de Satanás. Mateus capítulo 23, verso 25 e 26, Jesus falou realmente para os fariseus e os escribas. Jesus bateu de frente ali no capítulo 23, e Jesus falou para eles: vocês cuidais de limpar apenas o exterior, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. E com isso muitas pessoas estão se contaminando exteriormente, dizendo: não, o que importa é o meu coração, Deus está olhando o meu coração. Não é não. Continue lendo o versículo. Jesus vai falar assim: limpe primeiro o interior, para que o exterior seja limpo. Então nós temos a limpeza é por dentro e por fora, é corpo e alma. Deus não está preocupado apenas só com a aparência, só com o interior, não. Deus está preocupado é corpo, alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É corpo, alma e espírito, não é só interior e nem só exterior, não. O exterior tem que estar refletindo o que o interior tem. Eu tenho Deus dentro de mim, então mostre Deus também fora de você. Eu tenho Deus dentro do meu coração, então deixe que o brilho de Jesus, a luz que é Jesus, exale para o mundo, para as pessoas ver. Aí vai um cristão, aí vai verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus. Cuidado com a aparência, cuidado porque você está trocando as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Os prazeres do mundo estão tomando conta da sua vida, e você pensando que Deus está preocupado apenas com o seu interior. Não, Deus está preocupado com o seu interior e também com o seu exterior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa do seu mau caminho e viva. Que seja uma noite de reflexão para mim e para a sua vida, como estamos as nossas posturas diante de Deus e diante de Jesus Cristo. Eu teria mais para falar, mas vou concluir. Não sei porque o Espírito Santo de Deus manda eu concluir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É você e Deus, irmãos. É você e Deus. Eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Senhor Jesus lá em João no capítulo 10, ele fala assim: que as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem. Então, se tem ovelha aqui nesta noite, você vai saber se é o pastor que está falando ou não. Eu não me preocupo, porque se você é ovelha, você vai saber se é a voz do pastor que está falando com você, que está bradando com você ou não.
Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Porque Deus, Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Deus quer o melhor para nós, e isso já ficou provado lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramou a sua última gota de sangue por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. A ira de Deus estava sobre Jesus Cristo. Mas vou concluir. Há 2 pontos para concluir. O primeiro está lá em Apocalipse, no capítulo 21, do verso 1 ao 4. João, o apóstolo, que teve aquela visão extraordinária, maravilhosa, ele começa relatando no verso 1: e vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, que de Deus descia, adereçada como uma noiva ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque com eles habitará, e eles serão o seu povo, e este mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Agora preste atenção no verso 4: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, porque a morte se foi, porque o pranto se foi, porque a dor se foi, porque as primeiras coisas se foram. Irmão, mas que primeiras coisas são estas? É o mundo e a sua concupiscência. Por isso que João diz lá em 1 João 2, 15 e 17: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o que está no mundo é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, e isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Mas veja bem agora, o mundo vai passar, e com ele a sua concupiscência. As primeiras coisas se passaram, o mundo passou, a concupiscência passou, mas aquele que fizer a vontade do Pai, esse permanecerá para sempre. Você vai estar com Deus para sempre, porque você teve um coração quebrantado, porque você teve uma vida reta, porque você foi íntegro nos seus negócios, porque você preferiu falar a verdade do que falar a mentira, porque você teve uma conduta correta como cristão, como homem, como mulher, na sua casa, no seu lar, na igreja, na rua, na sociedade, no trabalho. Você mostrou que verdadeiramente você é um cristão, e agora você vai estar habitando com Deus para todo sempre. É para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre, é para sempre. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não vai ter mais choro, irmão Davi. Não vai ter mais choro, irmão Davi. Oh, glória! Nós precisamos, irmãos, nós precisamos olhar mais com os nossos olhos espirituais. Estamos olhando demais com os nossos olhos materiais, e os nossos olhos materiais só enxergam na nossa frente. Já falei isso aqui também, no meu caso ainda tenho que usar óculos para ver um pouquinho mais. Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais, porque aí sim, aí nós vamos ver o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida é muito melhor. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Isso aqui vai passar. É a palavra de Deus que diz, já passou. As primeiras coisas já passaram. É este mundo, é a concupiscência. Por isso não deixe a concupiscência do pecado, da carne, dos olhos, a soberba da vida tomar lugar em sua vida. Não, que você tenha prazer em fazer é a vontade de Deus. O que eu vou fazer agrada a Deus? Isso que eu estou falando agrada a Deus? Isso que eu estou olhando agrada a Deus? Aonde eu estou indo agrada a Deus? Então eu posso fazer, porque Deus está contigo. Se Deus pode estar comigo aonde eu estou, porque Deus é santo, Ele não vai em qualquer lugar não. Ah, irmão, mas diz que Deus vai em qualquer lugar, vai até no inferno. Vai mesmo, a ira dele vai lá. Você quer participar da ira dele?
Irmão, pelo sonho, eu vi um pouquinho do que é a ira de Deus. E você pode ter certeza, a experiência que eu tive, eu não quero para ninguém. Pelo sonho, a experiência que eu tive, eu não quero para ninguém. Para ninguém. O que Deus tem para mim e para você é muito melhor. O segundo ponto são aquelas pessoas que verdadeiramente não se portaram correto diante de Jesus. São aquelas pessoas que usaram o choro de falsidade. São aquelas pessoas que não entenderam a mensagem da cruz. Conforme está escrito em Hebreus 2:3, irmãos, como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? Há pessoas que estão pensando que há um segundo plano, que há uma segunda oportunidade, irmãos. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. E a hora da nossa salvação é agora. O tempo é agora. Esse grupo não chorou corretamente diante de Jesus, por isso não vai ser consolado. Lucas capítulo 13, verso 28 diz assim: e haverá pranto e ranger de dentes, eternamente. Sabe, lá na glória, toda lágrima será tirada. Lá no inferno, além do choro, ainda vai acrescentar mais: haverá ranger de dente. Não estou aqui para passar medo em ninguém, é a palavra do Senhor. Mas escolhe bem aonde você quer estar. Escolha bem. Deus não vai obrigar eu, não vai obrigar você. Ele não tem prazer. A Bíblia diz que o fogo do inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não foi feito para o homem. O céu de glória foi feito para o homem. Mas o homem tem o direito de escolha. E haverá pranto e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançado fora dele. Não é brincadeira, irmão. O reino de Deus não é brincadeira. Nós não vamos nos colocar lá de qualquer maneira. Nós só vamos entrar no reino de Deus se nós adequarmos a santa, bendita, infalível, inerrante palavra de Deus. Temos que estar enquadrado dentro dos princípios bíblicos. E santidade vem aí. Sem santidade ninguém verá a Deus. E como é que eu me santifico? É pela palavra. Pai, santifica-os na verdade. João 17:17. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que vai fazer com que nós temos temor por Deus. Temor não é ter medo. Temor é ter reverência. Temor é ter obediência. Temer é exalar o amor de Cristo que está dentro de você. Não é ter medo de Deus, irmãos. Eu costumo dizer que o inferno não é inferno porque você está lá no fogo, não. O inferno é inferno por causa da ausência de Deus. Estamos trocando a presença de Deus por prazeres do mundo. Não faça isso, porque amanhã você pode chorar e o seu choro pode ser tarde demais, você não vai ser consolado. Mas essa noite é uma noite de vitória para mim e para você. Sabe por quê? É porque Jesus que está falando. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E se você verdadeiramente se derramar diante do Senhor, Ele vai consolar você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu devolver o microfone ao pastor, quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você tenha chorado pelas aflições desse mundo. Talvez você tenha chorado por causa do pecado. Ou você nem mesmo sabia que o pecado faz a separação de você e Deus. Talvez você pense que entre Deus e você está tudo bem, mas se você está no pecado não está tudo bem, você está separado de Deus. A igreja do Senhor orando, e você nesta noite, você ouviu a mensagem, o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, e você quer ser consolado. Se você quer ser consolado, se você quer passar da noite para o dia,
Como está escrito, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse amanhecer é a presença de Jesus. Ele que é o amanhecer na sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E você ter certeza de uma vida eterna? Você ter certeza que um dia, quando você chegar diante de Deus, as suas lágrimas vão ser enxugadas para sempre. Você nunca mais vai chorar. Às vezes você tem chorado, as pessoas nem têm entendido você, porque você chora. Mas você sabe, Deus sabe. E nessa noite você quer tomar esta decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amanhã pode ser tarde demais. Dá uma chance para você.